A banda de black metal norueguesa, formada em 86, chamada Darkthrone, conta com um dos integrantes que tem uma história um pouco pitoresca, uma história curiosa, que se refere ao seu baterista, o Fenris. Eu vou contar a história dele um pouco mais na frente. Ele acabou sendo eleito vereador lá na Noruega, mesmo sem querer. Repercuta! A Darkthrone, ela surgiu em Kolbot, que é a cidade da Noruega, ainda no final de 86. Era uma banda mais puxada pro death metal e se chamava nessa época Black Death. Bem sugestivos os nomes, né? Meio que se repetiam, na verdade. Em 87 eles gravaram 2 fitas demo e como trio, já se chamando Darkthrone, eles começaram a ficar um pouco mais proeminentes na cena norueguesa, muito influenciado por bandas como Slayer, Celtic Frost, Venom, Deep Purple, o Metallica, English Dogs e várias outras bandas também de thrash metal em geral. A banda inclusive tem o Sepultura como uma de suas influências. Em 88 eles lançam o álbum chamado Land of Frost. E é a partir daí que a banda começa, de fato, a ganhar mais público e angariar mais gente ao redor do trabalho deles. O terceiro trabalho deles sai em 89, já com mudanças na formação. E logo após também sai um quarto trabalho que se chama Crawlers. E aí é a partir desse trabalho que eles assinam um contrato com uma gravadora. Nesse caso, na época, foi a gravadora britânica chamada Peaceville. Em 90, eles começam a trabalhar no álbum Gotlord e já calcados ali com o pé fincado no death metal. Essa estética mais black metal, com pintura facial e uso de pseudônimos, que é muito comum no movimento, eles adotaram a partir do ano de 91, inclusive inserindo artifícios, personagens, elementos da mitologia nórdica, que é muito comum a eles lá, por serem noruegueses. Eles pegaram o que eles carregam de molho cultural ali mesmo. Além da Noruega, a banda também passou a ficar muito popular na Finlândia, país vizinho que também consome bastante do black metal. E aí temos o que é chamado de fase black metal da Darkthrone, que vai de 91 até 2005. Nesse momento eles já tinham lançado vários álbuns de estúdio, são eles o Soulside Journey de 91, o A Blaze in the Northern Sky de 92, em 93 eles lançam Under a Funeral Moon e em 94 o Transylvania Hunger, e vão seguindo todo ano lançando material. Em 95 saiu Panzerfaust e em 96 eles lançam 2 trabalhos, o Total Death e o Gotlord, que eu acabei de falar, que na verdade foi gravado ainda em 90. E aí eles têm um pequeno hiato aí, que é de 96 a 99, quando eles lançam Hive Shining Greenness. E em 2001, que é quando começa a fase de fato mais pautada no black metal, a gente tem em 2001 o Plague Wider, em 2003 o Hate Them, em 2004 sai o álbum Sardonic Rot, em 2006 o The Cut Is Alive, em 2007 tem muito trabalho a banda, o FOAD. 2008 é o ano de Dark Thrones and Black Flags. Em 2010 eles lançam Circle the Wagons. E em 2013 o The Underground Resistance. Os álbuns mais recentes são os de 2016, o Arctic Thunder. Em 2019 o Old Star. E em 2021 o álbum mais recente é o que se chama Eternal Regos. E agora eu vou falar um pouco da trajetória do Fenris, que é o nosso alvo nesse episódio aqui do Repercuta. Ele que é baterista da Darkthrone. Ele é bem ativo, na realidade a banda é bem ativa, né? É só prestar atenção no tanto de álbum que tem lançado. E ele também é bastante ativo em entrevistas. Eu encontrei um certo número de entrevistas onde ele fala dos álbuns mais novos e fala também sobre o próprio momento pessoal dentro da banda.
O seu nome verdadeiro é Leif Nagel, mas tem esse nome, esse pseudônimo Fenris. Ele nasceu em 28 de novembro de 71. Ele é fundador, e o que é legal, e que eu achei muito legal de trazer para cá também, que gera até um certo orgulho, ele, além de ser fundador e baterista da Darkthrone, ele também é letrista, ele também contribui com as composições. O Fenris ele, além da Darkthrone, ele também participou de bandas como Isengard e Storm. O projeto solo dele também, que se chama Ambient, e também a banda Doidsgard. Eu não sei se chama assim, porque tem inclusive a grafia norueguesa. Outra banda também que ele participou é a Neptune Towers. E ele também trabalha com música eletrônica já. Ele também é DJ e também costuma discotecar em eventos. O Fenris tem 50 anos, é natural de Kobod, na Noruega. No estilo dele, a gente pode elencar o black metal, o death metal, o speed metal, o crust punk, o folk metal também, e o próprio ambient, que se refere ao som solo dele, né? A carreira solo dele. Além de bateria, que é o seu instrumento principal, ele também canta, compõe, como eu já falei, também toca guitarra, baixo, teclado e sintetizador. Está nativa desde 86 e com a Darkthrone ele participou de todos esses álbuns que eu já listei, totalizando 18 álbuns de estúdio, além de outros álbuns com as outras bandas que eu já falei. E é aí que acontece o fato curioso, e que é o foco desse episódio aqui do Repercuta. Convidaram o Fenris para concorrer ao Conselho Municipal de sua cidade natal, a cidade de Kobod, que conta com apenas 9.000 habitantes, lá na Noruega. E então ele aceitou a proposta meio que na brincadeira, é o que é noticiado. E aí começou uma campanha um pouco às avessas para ele. Ele mesmo, para você ter noção, ele após aceitar a proposta, ele postou uma foto com seu gatinho e com o slogan "Não vote em mim". Só que aí deu errado essa campanha às avessas, essa campanha negativa, digamos assim, porque a própria imagem do gatinho acabou gerando empatia e gerando engajamento nos eleitores da cidade. E em 2016, que foi o ano em que a banda completou 30 anos, ele foi eleito vereador da cidade. E é interessante abrir aspas até para ele aqui, ele explica: "Quando me chamaram para concorrer, era algo como suplente. Eu disse que sim para completar uma lista que precisava de certo número de concorrentes. Eu achei que fosse ficar em 18º, por exemplo, entre os suplentes, mas acabei eleito. Como a Darkthrone, ela não se apresenta ao vivo, então são uma banda que se propõe a gravar álbuns, e então isso não foi um problema para o Fenris, e ele teve que sim efetivar e assumir esse cargo. Ele foi eleito como vereador substituto por 4 anos, mesmo tendo o seu nome nessa lista de candidatos reserva. Ele também falou sobre esse cargo, como é que foi durante o processo. E vou abrir aspas de novo para ele. Ele disse: "Basicamente eu preciso entrar quando os de sempre vão a reuniões, ou ficam doentes, ou algo desse tipo. Então eu preciso sentar lá e me sentir idiota. Eu sou um pilar da minha comunidade." Ele fala até com bom humor nas entrevistas que encontrei. A Darkthrone, durante muito tempo, ela acabou sendo o projeto em dupla praticamente, entre o Fenris, que é o líder da banda, e o outro integrante que se chama Culto Noturno. Isso porque eles eram um trio, mas havia o guitarrista Zéfiro, chamado Zéfiro, que deixou a banda ainda em 93, então de lá pra cá os dois tomam conta do material, do conteúdo da banda. O interessante da Darkthrone também é que eles sempre procuram permanecer fora do mainstream. Eles fazem um trabalho realmente no underground, e durante toda essa carreira eles acabaram também incorporando, principalmente depois de 2006, outras vertentes do rock, como o speed metal, o punk e também o metal, o que levou eles a serem comparados inclusive ao Motorhead. Hoje o Fenris, ao lado dos outros integrantes da Darkthrone, são considerados lendas do underground, tendo inclusive a trilogia que se tornou clássica, que se chama Corpse Paint, que é, digamos, a obra-prima da Darkthrone.
Eu encontrei uma entrevista de 2014, não sei se ele continua trabalhando assim, mas na época ele além de baterista, líder, compositor, co-vocalista, letrista da Darkthrone, ele também trabalhava nos Correios, na indústria postal norueguesa já há 26 anos. Ele trabalha na indústria postal, mas não como carteiro. Ele trabalha com máquinas que separam correspondências e tal. É algo do tipo que ele fica num prédio fixo, né? Na Darkthrone, o Fenris cuida da contabilidade também da banda. E ele também cuida do merchandising da banda. E olha, eu tenho sorte porque toda vez que eu vou fazer uma pesquisa aqui para algum episódio, eu encontro alguma fonte legal, algo interessante, já no final, já concluindo o episódio. E não foi diferente dessa vez. Encontrei um canal chamado Podium 5, que é da Patrícia Bazeto, e me serviu também de fonte de pesquisa para esse episódio. Ela lista algumas coisas, algumas curiosidades, algumas características do Fenris. Ele é um ícone do black metal, do metal norueguês, tendo participado, como eu já falei aqui durante o episódio, do disco Blaze in the North Sky. Esse álbum entrou para a história e ele, por consequência, entrou também para a história como baterista do que se considera o primeiro álbum do black metal norueguês em toda a história. Desde os anos 80, que ele não faz shows, eles não fazem shows. Antes disso ele realizou algumas gigs. A Patrícia compartilhou nesse vídeo, o que eu achei muito interessante. Ela pôde ter contato com o Fenris, e nesse vídeo ela explica que, em conversa, ele confessou que faria apenas um show em algum país da África. Seria essa quebra do padrão da Darkthrone através do Fenris. Outro projeto muito interessante é o Isengard. Esse é mais focado na cultura local, na cultura nórdica. O Fenris faz tudo na banda e todas as letras desse projeto é em norueguês. A tradução do nome Fenris significa lobo em norueguês também. E ele também participa, ele produz um podcast. Ele foi convidado, na verdade, durante a pandemia, em consequência de um festival que se chama Horns of Rock. Esse festival é sempre realizado em junho, lá na Noruega, que é o início do verão no país. E por conta da pandemia, como ficou tudo fechado, esse podcast é produzido pelo Fenris. Ele foi convidado a produzir esse conteúdo. Ele também é podcaster. E o podcast se chama Pornoisk. E por conta da pandemia, de lá para cá, a gente está em 2022, é o ano de gravação desse episódio. Ele segue produzindo esse podcast, onde ele divide muitas ideias e bagagens musicais, inclusive de coisas fora do metal, que ele costuma compartilhar. Nesse vídeo também a Patrícia acaba explicando sobre um dos sons fora do metal que ele estava ouvindo, e seria Cartola, o sambista brasileiro Cartola. Outro vídeo que eu encontrei também, e aí no canal Barbônico, que fala um pouco sobre o gosto dele também por outros artistas brasileiros, a exemplo da Gal Costa. Na rotina como vereador, além do que eu já contei, ele também participa de reuniões da cidade e participava também, é claro, durante o seu mandato, de reuniões com moradores para ouvir reclamações, sugestões, e também reuniões, é claro, com outros políticos. Já sobre se o Fenris poderia renunciar, que foi uma coisa que eu me perguntei, inclusive, não é permitido na Noruega, segundo as leis de lá. Se você é eleito, você tem que permanecer os 4 anos no cargo, a não ser que você faça alguma merda, alguma besteira e seja afastado. Como não foi o caso dele, ele seguiu no mandato durante os 4 anos. Esse foi o episódio do Repercuta Podcast, que eu falei um pouco sobre a trajetória curiosa, na verdade, do Fenris, o baterista da Darkthrone, baterista esse que foi eleito vereador sem querer. Espero que você tenha curtido e a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta. Um abraço.